Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, uma produção do Maringá Post em parceria com o VMark Studio. Eu sou Ronaldo Neso e é uma alegria ter você com a gente para mais uma conversa aprofundada sobre temas que impactam a nossa saúde, a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Antes de começar, a gente agradece aqui a toda a equipe que faz acontecer o nosso podcast, que faz acontecer esse projeto do Maringá Post em parceria com o VMark. O apoio de toda a equipe de produção é fundamental. E para você que nos assiste, não esqueça de nos acompanhar no nosso site, no nosso jornal maringapost.com.br e em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Threads, no YouTube, no LinkedIn, enfim. Curta, comente, compartilhe esses nossos conteúdos. A sua interação é muito importante para nós e valoriza, inclusive, a conversa com o nosso convidado. Hoje a gente vai abordar um tema essencial para a vida de todo mundo. A gente vai falar sobre saúde, saúde pública. E para nos guiar nessa conversa, nós temos a honra de receber uma figura de vasta experiência, de profundo conhecimento no setor, que é o Dr. Antônio Carlos Nardi. Ele que é o secretário de Saúde de Maringá. Tem uma trajetória que inclui passagens pela Secretaria de Saúde do Paraná, pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho, de Secretários de Saúde do nosso país e, além disso, já foi secretário de Saúde em Maringá, lá na primeira gestão do Silvio, na segunda, enfim, além de ter uma atuação no setor privado. O secretário Nardi traz uma perspectiva importante para os desafios de gerir a saúde numa cidade dinâmica como Maringá. Em um momento também de grandes expectativas e demandas da população, afinal, ainda estamos no início da nova gestão do prefeito Silvio Barros, que retornou à Prefeitura de Maringá neste ano de 2025. Antônio Carlos Nardi, nosso secretário, convidado, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite, por estar com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ronaldo? A todos os que nos acompanham, hoje vivemos no mundo virtual e o mundo virtual, a gente nunca sabe o quanto nós atingimos, mas sabemos que atingimos muito, porque é a forma de hoje nos comunicarmos, nos integrarmos e de realizarmos também, né? Então, é de fato um prazer poder estar aqui e conversar um pouco com você sobre um tema que me é familiar e embriaga, né? É o que a gente gosta, é o que a gente domina e é o que a gente procura fazer. E agora esse retorno à Secretaria de Saúde vem de encontro exatamente isso. Acho que é a missão mesmo que a gente tem e vamos tocar para frente para que possamos dar à população de Maringá a expectativa que eles acabaram e que eles estão tendo com relação à gestão Silvio Barros, com relação a todas as áreas e afeto a mim, especialmente a Secretaria de Saúde, as políticas públicas de saúde no município, para que a administração Silvio Barros chegue ao cidadão. Secretário, é interessante que sua trajetória aqui em Maringá começa lá atrás, com o prefeito Silvio Barros, se estende pela gestão do prefeito Pupim, depois está no governo do estado, na Secretaria de Saúde, depois quando o Ricardo chega, o deputado Ricardo Barros chega ao Ministério da Saúde, enfim, e depois vai para o setor privado. E o que te motivou a retornar à Secretaria de Saúde em Maringá depois dessa jornada? Bom, eu acho que primeiro o grupo, primeiro a possibilidade de acreditar no que é possível ainda ser feito para Maringá, por Maringá, pelo maringaense, mas especialmente poder colaborar com o prefeito Silvio Barros, com uma pessoa que é meu amigo, sabemos dos princípios que o prefeito tem, da dinâmica, da inteligência, da pujança de projetos, junto com o deputado Ricardo Barros. Eu acho que a marca política de resultados é que instiga e é aquela pulguinha que chega e puxa e
vamos procurar fazer isso, né? De fato, eu acho que fiquei 6 anos afastado totalmente da gestão da saúde pública e estando na área hospitalar, não fugi muito dessa linha, mas vi uma outra ponta que eu nunca tinha atuado. A gestão assistencial hospitalar direta no Hospital Santa Rita, um hospital que era privado, e passou a ser público misto e hoje é 100% SUS. Então, isso às vezes o maringaense nem conheceu. E que é um equipamento público que está aí, queira ou não queira, então é público. E eu tive o privilégio de poder ter com a equipe da Associação Beneficente Bom Samaritano no Hospital Santa Rita a possibilidade de executar esse 100% SUS lá dentro, junto com um grupo fantástico, com o conselho, com o pastor Mauro e equipe, que motivaram também uma forma e acreditaram que é possível. E voltar para a secretaria é isso também, né? É possível fazer mais e vamos fazer, se Deus quiser. Ficou um bocado de tempo fora da Secretaria de Saúde de Maringá. Esse retorno está muito diferente do que você deixou lá atrás? Está diferente. A rede não cresceu tanto. Nós saímos com 32 unidades básicas, hoje nós temos 35 unidades básicas e este ano já concluindo a construção de mais uma e algumas reformas e ampliações de outras que estavam dentro da rede. Mas eu acho que o mais diferente nisso tudo foi, acredito, Ronaldo, o Covid teve um marco importante dentro da saúde do Brasil, do mundo, né? A forma com que as pessoas e mesmo com que os colaboradores, a equipe de trabalho sentiram que atravessaram este período, adoeceram também. E a gente tem que se preocupar com todos esses vieses, né? Se o quadro também tem que ser olhado com um olhar diferenciado. E a estruturação da rede é o que mais nos deixou preocupados, né? Na questão de instrumentos legais que o serviço público nos impõe, de ter processos licitatórios, empresas contratadas para manutenção, para telhado, para calha, para parede, pintura, chão, encanamento e tudo isso, que as pessoas, o Conselho Municipal de Saúde, os conselhos locais de saúde e a própria população sempre estavam colocando e que ao chegar nós nos deparamos mesmo que há algumas fragilidades e deficiências estruturantes na rede e que até hoje a gente ainda não pôde concluir o suprimento e a conclusão destas melhorias na conservação estruturante pela dificuldade destes processos públicos entre edital, entre as concorrências que acabam havendo, os recursos que se colocam, mas isso tudo vai ser estruturado. Eu acho que foram 180 dias de gestão. E nesses 180 dias de gestão deu para fazer um mapeamento geral, resgatar algumas coisas, buscar parceiros na Secretaria Estadual, no Ministério, no Conselho, na sociedade civil maringaense, que sempre estende a mão para campanhas, para motivação, a imprensa que nos tem sido extremamente positiva nos problemas que a gente atravessa e no início de gestão que se potencializam. A dengue é um desses problemas, que se a imprensa não nos auxilia na divulgação, no chegar às pessoas o que é e que ela é perigosa, mas que está ao alcance das nossas mãos o seu combate, se não chegar para o cidadão, ele se acomoda como acomodado fica quem não sai da sua zona de conforto. Então, a gente tem que sair da zona de conforto e eu, para vir para cá, saí da minha zona de conforto. Estava tranquilo, com horário,
em casa, curtindo muito mais a família, meus netos, e hoje estamos aí nessa maluquice, mas a equipe está motivada e eu acho que é esta equipe de colaboradores, o quadro de servidores que nós temos na secretaria, multiprofissionalmente, que nos faz ter esse dinamismo e toda a liberdade oferecida pelo prefeito Silvio Barros, né? Secretário, você cita o quadro de servidores, né? Que é justamente a sustentação desse serviço. Parte desse quadro de servidores é formado, inclusive, por médicos. E esses médicos, nem todos são concursados, alguns são contratos, e às vezes estão ali para 1 ano, para 2 anos. Há um rodízio muito grande de profissionais. Como que está a demanda hoje de médicos em Maringá, a presença de médicos em unidades de saúde, aquele postinho, a UPA, como que está esse cenário? Nós já fizemos agora, nesses 180 dias, inclusive, a publicação de um credenciamento médico, até para deixar a rede mais robusta. Haviam algumas deficiências, a equipe de saúde da família sem o profissional médico, ou algumas unidades, a área de especialidades ainda, e isso é uma constante, mas com faltas de oferta de profissionais, e isso é que a gente está equacionando integralmente agora, Ronaldo. Por quê? O médico é a figura-chave na consonância da saúde, mas nós temos que ver a equipe de saúde da família, especialmente a consolidação e o fortalecimento concretizado da atenção primária, da atenção básica, que é realizado nas unidades básicas de saúde, e Maringá tem 99 equipes de saúde da família. Hoje a gente estava, de fato, com um déficit aí de quase 40 profissionais médicos a menos compondo essas equipes. Assim como enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, que foi até necessário um projeto de lei do Executivo, agora há menos de 30 dias, para a criação do cargo de técnico de enfermagem e a gente poder, com 99 cargos criados, abrir um novo processo seletivo simplificado para a reposição, recomposição e contratação desses profissionais e efetivarmos aquilo que nós temos habilitado e outras que nós já pedimos habilitação de políticas do governo federal e do governo estadual para estar sendo colocada aqui, né? Então, o médico, especialmente, também faz parte desta equipe multiprofissional para que o resultado da política se efetive. De nada adianta nós termos só o médico consultando, medicando, mas a gente não ter a linha de cuidado. E é esta linha de cuidado multiprofissional com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o psicólogo, com o dentista, com o técnico de higiene dental, o assistente social, o terapeuta ocupacional, o agente comunitário, o agente de endemia, que fazem essa estrutura e continuam o cuidado. Um diabético, um hipertenso que chega na rede, na UBS, ele é atendido pelo médico, mas ele recebe inúmeras orientações que são acompanhados por essa equipe. E que se a equipe também não estiver consonante nesse processo, o êxito do paciente vai ser muito difícil e ele vai acabar indo para um hospital ou indo para uma unidade de pronto atendimento num quadro de urgência agudizado, ou mesmo tendo que ficar internado em crises, podendo ter complicações que poderiam ser evitadas. Então, a reestruturação da secretaria e o marco do programa Maringá Saudável, que está centrado no tripé: promoção da atividade física em saúde. Então, temos as academias da terceira idade, a intersetorialidade, a Secretaria de Esporte, todos esses processos envolvendo junto a Secretaria de Educação, a SASC, a Ser Criança, quer dizer,
todas as secretarias na promoção da atividade física em saúde. O combate ao tabagismo, hoje, Ronaldo, nós temos o câncer de pulmão, as doenças, o câncer ainda e as doenças cardiovasculares, a maior causa de mortalidade no município de Maringá, e os vapes vendidos e usados hoje por crianças, que parece que é o brinquedinho que solta fumaça. E não é um brinquedinho, ele é uma arma suicida. Tá? Então, essas políticas fazem parte do pilar promoção da atividade física, combate ao tabagismo, alimentação e nutrição saudável. A saúde começa pela boca. Nós temos que saber o que as pessoas estão comendo, como elas estão se nutrindo, e isso evita N outras coisas. Nós participamos, no período que eu fiquei no Ministério da Saúde, do Fórum da Organização Mundial da Saúde, umas 2 ou 3 vezes em Genebra e também em Roma, junto com a FAO. E o mundo hoje é um país de obesos, crianças obesas. A obesidade infantil hoje é um problema marcante de saúde pública. E nós, enquanto gestores públicos, temos que cuidar das nossas crianças. Ou seja, não é só curativo, tem que se trabalhar no preventivo. Exatamente. E aí o programa Saúde na Escola, levando alimentação e nutrição saudável, a orientação de dietas, os grupos nas UBSs trabalhando isso. Já fizemos 2 edições e esse mês fazemos a 3ª edição do Espaço Mais Saúde. E o Espaço Mais Saúde, no Iguaçu e em Iguatemi, que já executamos, ele trouxe isto, as práticas integrativas, a orientação, o trânsito. Hoje nós vivemos uma epidemia de trânsito, Ronaldo. Os nossos leitos hospitalares estão sobrecarregados de não doentes. Pessoas fraturadas. Pessoas polirraladas, moídas, e que não vão ficar exclusivamente no leito hospitalar. Um politraumatizado ou um amputado, ele vai ficar permanecendo dependente do serviço público em várias frentes. A saúde é uma delas, porque aí vai ter a intervenção imediata, mas depois vai ter a fisioterapia, aí vai ter a órtese e prótese como um todo, ele vai ser acompanhado pela assistência social, ele vai ter um problema de renda familiar, porque ele é produtivo, né? E são esses múltiplos olhares que nós temos que ter na equipe e não só o focal. E é isto que o programa Maringá Saudável e o que o prefeito Silvio Barros quer chegar para a população, que ela sinta que ela tem direitos integrais, mas que ela tem deveres neste processo do adoecimento também. Um ponto interessante dentro da área de saúde é justamente as especialidades, né? A gente falou agora há pouco sobre a necessidade de contratação de médicos, e os médicos especialistas, eles sempre são desafiadores do ponto de vista de contratação, até por conta do próprio... Da remuneração, né? De quanto se paga. Recentemente, o governo federal lançou um programa justamente para oferecer mais especialistas. Maringá está presente, né? Inclusive agora, recentemente, com esse programa. Me fala um pouquinho sobre, quem sabe, expectativas que isso tudo traz para a saúde pública e para as especialidades em Maringá. As mais alvissareiras possíveis, né? Estamos muito animados. Maringá já recebeu 2 ministros de Estado da Saúde nesses 6 meses. No domingo, agora, nós tivemos o secretário de Atenção Especializada do Ministério visitando Maringá, nos concedendo a homologação do início do serviço de oncologia financiado com recursos do Ministério no Hospital da Criança de Maringá, leitos de terapia intensiva, e ontem nós tivemos o diretor do programa Agora Tem Especialistas conosco, onde nós mobilizamos uma macro-região, porque Maringá
é o piloto no estado do Paraná para a execução do Agora Tem Especialistas. Nós temos, Ronaldo, 126 mil procedimentos represados na Secretaria de Saúde. 126 mil. Entre consultas, exames e cirurgias. E isto é muita coisa. E este programa, além de vir cofinanciar, ele vem possibilitar a adesão de outros atores que, convidados por nós ontem, também tiveram com o diretor do Ministério para a possibilidade de aumentar a oferta e aqueles que hoje já não atuam na rede poderem também se incluir e inserir na rede, especialmente para executar este programa, que vem as ofertas de cuidados integrados, que é da consulta ao tratamento, em no máximo 60 dias e cofinanciados extra-teto pelo Ministério da Saúde. Ou seja, um valor a mais do que aquele que o município já gasta, exatamente, já investe. Então, tivemos com o ministro Padilha esta inclusão. O deputado Ricardo Barros trabalhou muito esta possibilidade junto ao prefeito e estamos sendo brindados. E acho que esse brinde vem de encontro ao anseio das pessoas, mas também àquilo que nós efetivamos em oferecer, que era tratar a fila, que é bastante expressiva, e dar resposta à população. Isto é o que nós vamos estar incluindo agora. Com o Agora Tem Especialistas, estarmos lapidando especialmente a linha de cuidado da oncologia, da cardiologia, da otorrino, da ortopedia e da neurologia, que são os 5 maiores gargalos que nós temos neste volume de pessoas. Isto estamos tratando e conseguimos incluir 2 outras linhas. A linha da obstetrícia, que foi pactuada com o Ministério na última semana, na quinta-feira da semana passada, e a linha da oftalmologia, que inclusive no município de Maringá, nós ontem já iniciamos o atendimento com 120 crianças por dia no Hospital da Criança, mas outros serviços hospitalares oftalmológicos também já executarão. Então, estamos muito animados, né? Para que isso a gente consiga aceleradamente responder à população e a população começar a sentir. Nós ainda temos, Ronaldo, e é aquilo, temos que ver o gap, são 180 dias de atuação, mas não era exclusivo nessa área. São todas as áreas. Então, eu já falei com você de reposição de força de trabalho, de adequação estruturante, de conservação das unidades, não falei de veículos. Nós hoje temos um número bastante expressivo de veículos com necessidades de mecânica, funilaria, algum tipo de manutenção e que também agora que está fechando o instrumento de contratação e execução disso. Então, com um número reduzido ainda de ambulâncias servindo a comunidade do ir e vir, do deslocamento do paciente que faz a sua fisioterapia, que faz a hemodiálise, que faz... Então, é complexo, é desafiador. E nós vamos vencer esse desafio. Acho que é exatamente todas essas facetas que a gente coloca, mas que tem que estar centrada e com parceiros bastante fortes como nós temos. Na especialidade, ser piloto do programa Agora Tem Especialistas do Ministério, ter o apoio do Ministério, mas da Secretaria Estadual de Saúde, o deputado secretário Beto Preto, tem sido um parceiro incondicional do município de Maringá. Beto Preto, que já foi secretário de Saúde também, prefeito reeleito em Apucarana, sabe o que é
a saúde acontece no locus municipal. É na Secretaria Municipal de Saúde, é ao prefeito, é ao vereador, é ao secretário que ela se dirige. Não é ao governador, não é ao próprio secretário de Estado e muito menos ao ministro. É no município que a saúde acontece e é aqui que nós vamos estruturá-la. Você citou, né, todas essas ações, né, de estruturação e mencionou inclusive a questão dos carros agora, enfim, tem muita coisa que precisa ser ajustada para que o trabalho inclusive possa avançar para além do que vinha sendo feito. Mas aí eu aproveito para perguntar sobre, né, sobre essa estruturação, porque talvez um dos maiores desafios comprados pelo prefeito Silvio Barros, ainda durante a campanha, foi a promessa de 2 novas UPAs. Dentro dessa estruturação, qual tem sido o diálogo justamente para ampliar essas unidades de pronto atendimento? As 2 unidades de pronto atendimento já estão garantidas, então isso nos dá uma tranquilidade muito grande para te responder, né? O deputado Ricardo Barros já aportou uma emenda parlamentar de 3,5 milhões para a construção ou da leste ou da oeste, porque independente da qual seja, é para ela, com 1,5 milhão de aporte de contrapartida municipal e também o governador Ratinho Júnior destinando recursos para a segunda UPA com aportes do Tesouro Municipal, já entrando para o plano plurianual e para o orçamento que nós estamos fechando agora, dia 30 de julho, nós já estaremos entregando a proposta orçamentária, aproveitando para colocar também aqui, na sexta da semana que vem, nós teremos a nossa Conferência Municipal de Saúde, onde fizemos 36 conferências locais de saúde já neste período do ano. Debatemos propostas de saúde, dentre elas a construção da UPA Leste e da UPA Oeste. Então, não foi só promessa, é uma necessidade também para que a rede fique sustentável. Ter um ponto de atenção de urgência em cada uma das regiões da cidade e a UPA Leste e a UPA Oeste, elas não serão do porte estrutural da UPA Zona Sul, anexa ao Hospital Municipal, nem da UPA Zona Norte, no Jardim Alvorada, que ontem começou a sua reforma. Então, a UPA Zona Norte e o pronto atendimento à criança no Jardim Alvorada, eles agora readequados estruturalmente, tanto na estrutura física, fluxo e de equipamentos, ele já trará uma resposta muito mais dinâmica para as pessoas e com a reestruturação das equipes de saúde da família, nós também não teremos uma aglomeração de pessoas que ainda parte tem procurado na atenção básica e não encontrado e recorrendo indevidamente à UPA, mas é o equipamento público que tem e nós não deixamos de estar fazendo estas propostas, né? Além da conclusão da UBS São Clemente, que a gente está agora, ainda este ano, para colocar em atividade como 36ª Unidade Básica de Saúde de Maringá. Então, a rede vai ficar ainda mais robusta e vamos continuando fazendo ser propositivos. A parceria que nós temos com o presidente Guina também, do CISA-MUSEP, nos faz hoje dar uma resposta na especialidade, Ronaldo, que possibilita os casos mais graves, eletivos, porque uma vez ele estar como fila ou como demanda reprimida, ele não é um caso de urgência, ele é eletivo. E esses eletivos é que a gente deu uma filtrada e já executamos, nesses 6 meses,
mais de 30 mil atendimentos especializados para minimizar os problemas e diminuir esse fluxo. Então, a questão rede estruturante, as duas UPAs serão 2 equipamentos que comporão a nossa rede, a UBS São Clemente também, e a construção da UBS Alvorada 1, que foi demolida e não reerguida ainda. A reforma da Alvorada 3 e do Cidade Alta, que são 2 equipamentos de saúde com uma grande aglomeração de usuários naqueles locais, também para curto espaço de tempo ainda no ano de 25, a gente conseguirá concluir e iniciando aí outros pontos como os que a gente já fez e vamos continuar fazendo no Hospital Municipal, porque temos toda a parte da reforma da ala pediátrica do Hospital Municipal, que receberá as nossas crianças do pronto atendimento à criança, para que lá seja adequado esse espaço físico da obra que está começando, né? Então, são como um tabuleiro de xadrez. Estou vendo aqui no cenário peças do tabuleiro de xadrez, e é exatamente isso. A gente tem que dar os passos corretos para não ter o checkmate. E sim transitarmos os peões no tabuleiro integralmente pensados, estruturados para que ele pare equilibrado. É isso o que a gente está procurando fazer. No caso, né, dessa confirmação da UPA, que já está assegurada, tem prazos? Entra no orçamento deste ano e com mais 2 outros equipamentos que a gente fez agora em junho e julho, Ronaldo. Maringá tinha sido contemplada com 2 obras do PAC 2023 e no PAC 2023 era um CAPS e mais uma UBS. E as 2 obras não tinham saído do papel. Nós conseguimos não perder o recurso, conseguir reativar esses recursos no Ministério da Saúde e com essa reativação temos 2 editais publicados para a construção, então, também de mais uma UBS, ainda para início este ano, e um CAPS na zona norte da cidade. Então, as obras também elas seguem esse cronograma, porque para você apresentar uma proposta, você tem que primeiro estabelecer o recurso, a dotação orçamentária e poder, a partir do momento do crédito, colocar os projetos arquitetônicos, e isso muitas vezes leva mais que 180 dias para esses processos, até a publicação do edital, apresentação de propostas, assinatura contratual da obra e início da obra, né? Então, eu só coloco a você que assegurados já estão e estão nessa tramitação administrativa para poderem ser executados. Muito bem. Você citou, durante a nossa conversa aqui, o Hospital da Criança, que esse é um projeto de grande expectativa para Maringá, já está em funcionamento e ele está em ampliação, inclusive agora com esse atendimento da oncologia assegurado. Me diz um pouquinho quais os próximos passos para a sequência, portanto, aí das ações do Hospital da Criança. O Hospital da Criança de Maringá, todos que o veem ficam impactados e a gente fica bastante satisfeito disso, porque foi o período em que o ministro Ricardo Barros estava ministro, que ele sonhou, projetou e saiu, né? Veio para Maringá com a governadora Cida Borghetti estando governadora, também garantindo os recursos estaduais, e o prefeito Ulisses Maia garantindo também os recursos municipais para a sua conclusão. E agora ele tem que ser efetivado.
ele estava projetado numa concessão pública com outorga para a Liga Álvaro Bahia, que é uma instituição centenária de Salvador, que administra equipamentos não na proporção do Hospital da Criança, em magnitude, mas em serviços. Eles operam em Salvador 70% do SUS pediátrico da Bahia, né? Então, isso é expertise e que veio exatamente de encontro. O Hospital da Criança, no projeto de concessão, ele foi para estar faseado em executar em 60 meses. Nós já agilizamos quase 2 anos, 24 meses, nesses 6 meses de 25, porque conseguimos colocar a abertura de 10 leitos de UTI, o ambulatório de genética humana e doenças raras em funcionamento e agora o serviço de oncologia, projetando até o final do ano mais a abertura de mais 10 leitos de UTI, assegurados já e são chancelados pelo secretário Beto Preto e pelo ministro Padilha, né? Isso já é um estofo de robustez que o hospital vem dar, além das cirurgias que já estão efetivadas. Então, o início da oncologia agora, Ronaldo, passará também a iniciar as cirurgias oncológicas pediátricas. Isto nós estamos adiantando em quase 36 meses para esses primeiros 12 meses de gestão, até dezembro, nós estaremos já realizando, inclusive, cirurgias oncológicas pediátricas. Isto é uma ênfase da gestão Silvio Barros em resposta ao cidadão. Eu, ainda estando secretário, junto da Universidade Estadual de Maringá, fizemos ali ao lado do Hemocentro, e você acompanhou toda a parte de desenvolvimento da oncologia pediátrica que não se concretizou, né? Mas agora saiu e vamos em frente, terminando o turismo e o exportar essas crianças, que a oncologia já é um problema, mas muito maior é colocá-los na estrada para ir a Curitiba, num serviço de excelência, que é o Hospital Pequeno Príncipe, mas a família sofre, a criança sofre, todos sofrem, e ainda com esse trajeto. Então, isso nós queremos terminar definitivamente nessa parceria com o Ministério, a Secretaria Estadual e o município de Maringá. Secretário, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, a gente tem falado aqui sobre desafios, também sobre investimentos, coisas boas que estão chegando, né, mudanças importantes, mas tem algumas coisas que às vezes parecem que se tornam um pouco mais difíceis, porque não depende apenas do secretário, da motivação. Você às vezes precisa na ponta que algumas coisas aconteçam. E às vezes a motivação do profissional que está lá na ponta, da eficiência desse profissional, acaba sendo um problema, né? E a própria população às vezes reclama de um mau atendimento ali na porta da unidade básica de saúde, do postinho, às vezes do próprio profissional de saúde. E uma das polêmicas que a gente teve, inclusive, nesse semestre, foi justamente trazida, né, pelo próprio prefeito Silvio Barros, quando ele, né, apontou ali que na unidade, na UPA, Zona Norte, durante um turno, né, nós tínhamos médico atendendo 3 pacientes durante o seu turno. Esse desafio justamente de eficiência lá, como gerir isso? Eu acho que ele está sendo gerido, né? Nós
tivemos todos esses profissionais e com todos o respeito, a admiração que temos pelos profissionais, a gente trabalhou isso muito veementemente. A UPA Zona Norte, ela é ainda de porte 2, estabelecido pelo Ministério, que deveria contar com 5 médicos na porta. Nós estamos com a média de 8 a 10 médicos diariamente, por turno. E todos eles, na sua grande maioria, ainda como credenciados. Então, alguns que não se adequaram dentro deste contexto de atendimento, alguns já saíram, outros já foram repostos, e nós também conversamos muito com a categoria, com o próprio Dr. Adams, do Conselho Regional de Medicina, trabalhando a parceria e o respeito, mais o anseio da população, e outras equipes de suporte, junto com o diretor Rodinei, na UPA Zona Norte, ele já está trazendo um resultado muito mais efetivo. Um outro ponto, que às vezes também é polêmico, Ronaldo, mas o que nós detectamos, e aí não fomos só nós, Sarandi, Mandaguaçu, Marialva e Mandaguari também aconteceram, foram as questões dos atestados emitidos nas unidades de pronto atendimento. Como temos a classificação de risco de Manchester adotada no estado do Paraná, é uma classificação mundial de seletividade da urgência, porque a UPA é unidade de pronto atendimento, é urgência e emergência. A pulseira verde de avaliação na pré-consulta, ela coloca, pela classificação, um aguardo de até 5 horas daquela pessoa que não está em estado de urgência, para que o urgente, o trauma, um infarto, um aneurisma, qualquer outro caso que é transportado ou pelo SAMU, ou mesmo trazido pelas ambulâncias, indicado pela própria família até aquele local, ele seja imediato. Por isso também tem, além da pulseira verde, tem a laranja e tem a vermelha, né? E que também deparam os períodos de tempo. E nós detectamos intraterritorialmente que ainda estávamos com um fluxo muito grande de pessoas que estavam vindo para ou retirar, pegar uma receita para um medicamento de uso contínuo da atenção básica ou para um atestado, e que o atestado é um ato discricionário médico, Ronaldo. O médico avalia se o paciente precisa, naquele estado que ele está na unidade, não é só na UPA, nas UBS também, receber o atestado de um dia ou só a declaração de comparecimento de horas. E acho que isso também deu uma conformada neste afluxo de pessoas, tanto que nós não estamos tendo hoje mais situações extremas. Tem casos pontuais e que irão continuar a ter. Não é possível agradar a todos. E isto a gente sabe. Ontem mesmo, nós, nesta visita do Dr. Rodrigo Oliveira, diretor do programa Agora Tem Especialistas do Ministério, nós tivemos um evento no Hospital da Criança, onde estavam acontecendo 120 atendimentos pediátricos em oftalmologia, em otorrino e ortopedia. Então, vamos colocar que em média 40 por especialidade. Haviam algumas mães que, acompanhando as suas crianças, mas está demorando demais. Nós não vamos conseguir agradar. A saúde pública, ela tem um olhar e um viés que muito diferente do que as pessoas acham, que é porque é de graça. Não, ela custa e custa caro, Ronaldo. E é por isso que a gente tem que otimizá-la e ofertá-la com qualidade. Mas a agilidade no atendimento
ela depende muito de quem está lá na ponta para dar esse resultado, porque é quem está lá na ponta que vai ter o contato direto com o usuário. E o usuário, ele é pessoalizado, individualizado. A dor é nele, independente do que ele esteja sentindo. E nós respeitamos. Então, humanizar o atendimento à saúde, o acolhimento destes casos, é o que nós temos procurado multiplicar com a nossa equipe, do agente comunitário, do administrativo da recepção, do nosso auxiliar de serviços gerais, até o profissional médico do mais alto escalão, da mais alta especialidade no município. Muito bem. Para a gente concluir, secretário, a gente observa aí que há muitas ações em andamento, né? Desafios de fato. E como que está o caixa? Felizmente, o caixa está equilibrado. Nós temos, primeiro, que a garantia do prefeito de que saúde é prioridade, né? O estabelecimento de restabelecer recursos de habilitações ou mesmo de ações efetivas instaladas na Secretaria de Saúde, a gente está conseguindo resgatar nesses 6 meses. Então, o resgate de recursos que não estavam compondo o nosso orçamento, a destinação dos recursos próprios e a efetivação das parcerias com a Secretaria Estadual e o Ministério nos fazem colocar que hoje o problema não está no financeiro. E também fazer a construção do orçamento agora, em consonância com a nossa conferência de saúde, que acontecerá sexta-feira que vem, ela já vai estar, nós vamos ter um orçamento responsável para que tudo aquilo que está se propondo seja integralmente executado em prol do cidadão. Muito bem. Secretário, eu quero agradecer sua disposição de estar com a gente, bater esse papo. Sei que outras tantas ações, né, não param. A gente citou muito brevemente dengue, tem questão envolvendo vacinas, ou seja, tem muita coisa para acontecer. Vacina, escorpião, ações de alimentação, nutrição, combate ao tabagismo, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis. É inúmera a frente que nós temos, mas que vamos estar fazendo. A gestação, o pré-natal, todos esses procedimentos. Eu acho que a nossa parceria com a Câmara de Vereadores, com os conselheiros municipais de saúde, os conselhos locais, a sociedade civil organizada e a imprensa é fundamental para o sucesso da gestão Silvio Barros em todas as áreas, mas especialmente, é claro, na área da saúde, que é a que eu estou à frente. Mais uma vez, obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade e nós estamos sempre às ordens aqui, ponto a ponto, com vocês. Mais uma vez, obrigado. Nós chegamos ao final de mais um episódio do Ponto a Ponto, uma conversa com o secretário de Saúde de Maringá, Antônio Carlos Nardi. Este é o Maringá Post, nosso jornal online de Maringá, trazendo informações relevantes e uma análise aprofundada dos mais diferentes temas. Este podcast acontece em parceria com o Vemark Studio e não esqueça de seguir e interagir conosco nas nossas mais diversas plataformas. Além do nosso site, maringapost.com.br, você nos acompanha no Instagram, no Facebook, no X, no Threads, no LinkedIn, no YouTube, enfim. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, seu questionamento, assim a gente pode chegar até outras pessoas também, e assim a gente também entende um pouco o que você tem pensado a respeito desses temas e da nossa cidade. Eu sou Ronaldo Neso e a gente se encontra no próximo episódio. Grande abraço.